Da mulherada que está acompanhando a Voz do Povo, Dr. Felipe de Bem, ele que é ginecologista e obstetra, está aqui nos nossos estúdios hoje falar um pouquinho do Janeiro Verde, que é o mês de combate ao câncer do colo de útero. Doutor, um excelente dia a você, e esse mês de janeiro é um mês de conscientização. Bom dia aos seus ouvintes da rádio. Esse é o mês de conscientização do câncer de colo de útero, né? Uma doença que é muito prevenível com os exames de, como o próprio nome já diz, preventivo, né? E o acompanhamento anual disso para que seja feito um diagnóstico precoce e assim um possível tratamento. Doutor, e o câncer do colo de útero, ele tem idade? A partir de qual idade pode estar iniciando para fazer o preventivo? Então, são duas coisas diferentes. O câncer de colo de útero ele é mais prevalente nas mulheres a partir de 40, 55, 55 anos. Porém, a idade para se fazer o primeiro exame do preventivo, existe o que está escrito. O que está escrito é a partir dos 25 anos. E existe o que é ideal, né? O que nós aprendemos essas duas coisas. Então, o que é ideal é a partir da primeira possível exposição. Isso é o quê? A partir da primeira relação, né? Porque você pode ter tido uma exposição a isso. Então, a partir daí, você vai ter um ponto zero para fazer um acompanhamento anual para prevenir que aconteça o aparecimento do câncer do colo do útero. E pode-se dizer que o início do câncer do colo do útero se dá a partir do vírus HPV? Sim, o vírus HPV ele tem várias cepas, né? Ele tem várias variantes. Então, 6, 8, 13, 18, 25, 31. E dentre esses subtipos, existem os que são mais verrucoides, ou seja, se manifestam mais no exterior da vulva, provocando aquelas verrugas, né? Ou no pênis, provocando aquelas verrugas. E também tem os subtipos mais cancerígenos, que são os que se alojam mais no colo do útero, fazendo mutação no DNA e causando aparecimento dessas células cancerígenas. Então, existe alguns subtipos que são os que chegam e alteram o DNA, que são mais perigosos. Totalmente prevenível através da vacina? Ou tem ali um escape? Existem dois tipos de vacina hoje. No SUS existe a V4, que é a 6, 8, 16 e 18, que são entre os 9 e 14 anos incompletos, ou seja, 14 anos, 11 meses, né, e 30 dias, nos meninos e meninas. Essa vacina também pode ser feita em imunossuprimidos, HIV, quimioterapia e transplantados. Tá? Então, essa vacina, como eu te falei, são mais de 30 subtipos, só que os mais comuns, né, os que representam a grande maioria, quase 90% do aparecimento do câncer de colo de útero, ela cobre. Daí tem a vacina no particular, que é a V9, que daí tem a adição de outros 5 subtipos que também são igualmente cancerígenos, porém alguns verrucoides também. Doutor, com relação a tempo de preventivo, né? Um exemplo. Fez o preventivo no ano passado, não apareceu nada. Em um ano, é possível que essa doença apareça? É possível. Eu acredito que a periodização torna o hábito. Se você tem o hábito da leitura, você lê todo dia, você vai criar esse hábito. A mesma coisa com os exames. A mulher precisa, né? Eu sei que a mulher abdica do seu tempo para cuidar da família, abdica dela mesma para cuidar da família, mas ela precisa também tirar o tempo para cuidar dela mesma, que ela precisa durar para cuidar da família. Então, eu acredito que os exames anuais devam compreender o preventivo também. Então, o preventivo deve ser feito anualmente. Existem algumas determinações que o preventivo deve ser feito a cada 2 anos, porém, eu e uma grande leva de ginecologistas concorda que o preventivo deve ser feito de forma anual. Doutor, e conforme o senhor disse, mas as manifestações acontecem em mulheres acima dos 50 anos. Mas pode ocorrer de pessoas mais jovens também terem esse problema? E como que a pessoa pode descobrir que está com câncer do colo do útero ou até mesmo o início dele? Sim, o início dele é visto a partir do preventivo. E sim, também
pode acontecer de pessoas mais novas contraírem o vírus HPV e, consequentemente, o câncer de colo uterino, e também em formas graves, em formas agressivas, que podem, inclusive, vir a óbito. Tá? Então, o exame do preventivo vai ter uma noção, né? Você vai conseguir fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Doutor, em caso graves da doença, pode acarretar outros problemas, por exemplo, infertilidade? Não, o câncer de colo de útero ele pode causar um problema muito grande, que é a morte, inclusive. Sim. Ele pode também fazer metástases, ele pode fazer invasão, tanto para outros órgãos quanto por continuidade, subindo, ascendendo a útero, ovários, né, e fazendo um comprometimento grande da região. É muito importante lembrar de alguns sinais, como sangramentos fora de ciclo, sangramentos pós-coito, dores pélvicas, inchaços, alterações intestinais que podem levar a gente a... São outros sinais, além daqueles detectados no preventivo, que podem levar a pensar no câncer de colo uterino. Mas, na maioria das vezes, é uma doença silenciosa. Na maioria das vezes, é uma doença silenciosa. E continuando o nosso bate-papo com o Dr. Felipe de Bem, ginecologista e obstetra, falando um pouquinho agora a respeito da relação. Tem relação a endometriose com o câncer do colo de útero? Um pode piorar os sintomas, as dores do outro? O que acontece, doutor? Eles podem ser confundidos, né, por alguns sintomas que apresentam em comum. Por exemplo, a dor pélvica persistente, as alterações intestinais e o inchaço abdominal. Existe um termo para endometriose que se chama jelly bag, que é aquele quando o ventre fica bem distendido, quando você chega em casa pré-menstrual e fala, nossa, como eu estou inchada. Então, é isso que acontece. Mas perfeitamente identificável e separável um do outro através de exames. Por isso, a importância de procurar um especialista e também fazer a coleta anual. Sim, muito importante fazer a coleta anual, preferencialmente levar para o médico, para o enfermeiro, não só fazer, né, tem que levar para conferir se está tudo certo, né, para com certeza confirmar que isso não vai te acarretar um problema futuro. Doutor, a gente estava falando a nível de estado de Mato Grosso, né, onde 19 mulheres são diagnosticadas por dia. Sim. Né? Então, isso dá um total, no ano de 2023, por exemplo, foram 6.948 pessoas diagnosticadas com câncer no colo do útero. Isso é preocupante e, ao mesmo tempo, a gente se questiona, né? É porque existe muito a doença ou é porque falta a procura do ginecologista? É porque falta a periodização, como eu falei lá no começo. Nós precisamos fazer o exame anualmente, não é fazer uma vez, daqui 5 anos fazer ele novamente, que nesses 5 anos muito facilmente vai desenvolver, pode, né, desenvolver um câncer de colo de útero. Então o importante é fazer anualmente o exame. Essas mulheres, de certa forma, acabaram esquecendo de retornar ao médico ou deixaram 2, 3 anos e acabou aparecendo isso. E, doutor, é um câncer que ele se expande rápido? Ele demora a se manifestar? Como que é? Então, depende daquele subtipo. Mas esses subtipos que nós temos mais prevalentes na população, eles demoram, de certa forma, para evoluir, né? Alguns são muito mais violentos. Mas, de forma geral, eles são facilmente detectados num exame de preventivo que apareceu de um ano para o outro, para vocês terem uma ideia. Então, eles sendo diagnosticado numa fase mais inicial, um tratamento, que eu vou falar aqui que é o CAF, que é a conização a frio ou conização por alça, ele retira essa lesão do colo do útero e você vai acompanhar depois para ver se ela foi retirada totalmente. E isso faz um tratamento e extingue a doença. E muitos avanços, né, já foram alcançados na medicina, inclusive para tratamentos e para cirurgias sem a necessidade do corte, por exemplo. Sim, essa cirurgia ela pode ser feita até por laser, né? Feita uma vaporização do colo do útero, dessa região, onde não vai agredir tanto quanto uma conização a frio, quanto um corte ali feito, né?
Nós dispomos, falar em a laser, nós dispomos aí de instrumentação cirúrgica para fazer cirurgias por vídeo, não só a do CAF, mas retirada de útero, cirurgia de endometriose, laqueaduras por vídeo, que é um avanço. A medicina tem um avanço aí diariamente que vem melhorando a qualidade de vida das mulheres. Com recuperação mais rápida, por exemplo. Muito mais rápida, muito mais rápida. Descobri que estou com câncer do colo de útero. Qual o primeiro passo que tenho que dar? Primeiro passo, vá ao seu ginecologista, né, para ver qual tipo que é. Existe NIC1, NIC2, NIC3, carcinoma in situ, carcinoma invasor, né? Por essa estratificação, ela pode ser tratada, a depender, com medicação e repetir o exame. Pode ser tratada com a conização, como eu falei agora, ou ela pode ter a necessidade de ser encaminhada aí para um oncologista que vai necessitar de quimioterapia, radioterapia, cirurgias de grande porte. O tratamento, então, ele depende, o período e também a forma que ele vai será feito do tipo. Do estadiamento dele, né? Do grau. Então, se for detectado num grau muito baixo, NIC1, por exemplo, ele pode ser feito tratamento com medicação e acompanhado para ver se vai ser extinto. NIC2, NIC3 é feito o CAF, a retirada daquele segmento do colo uterino, tá? Para ser feita uma biópsia para ver se foi extinguido toda a lesão. Só lembrando uma curiosidade, as mulheres que fizeram CAF têm que ter uma atenção redobrada quando forem engravidar, porque ela pode acontecer um problema muito grande, que é a incompetência istmo-cervical. A mulher pode gerar um aborto por conta de um CAF prévio. Nós recebemos aqui uma pergunta também muito interessante. A menopausa acentua ou esconde um câncer do colo de útero? Ela dificulta a achar esse problema, porque o câncer de colo de útero ele fica na junção entre as duas camadas de tecido, que é a glandular, né, e a escamosa. Então ela fica naquela metaplasia que fica ali. Então, de forma geral, fica mais difícil de encontrar. De qualquer forma, doutor, procure um médico caso tenha sintomas ou até mesmo por rotina, né? É importante ter um acompanhamento médico. Com certeza. Importante a procura anual para os exames anuais para a detecção precoce do câncer de colo de útero. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o doutor Felipe de Bem, falando um pouquinho do Janeiro Verde. Mais alguma orientação à comunidade? Eu agradeço a disposição que vocês me dão aqui para trazer um pouco de informação à população e fico à disposição para consultas, tirar dúvidas no Instagram, no celular, tá? A qualquer momento. Qual que é o Instagram? Dr. Felipe de Bem. É fácil de lembrar de mim, eu estou sempre de bem. Tá certo.